outro Deus tão grande e tão maravilhoso. Toca no teu povo agora, Senhor. Pai, essas pessoas não vieram buscar ao homem, porque o homem não pode coisa alguma se do céu não lhe for dado. Essas pessoas vieram buscar do Senhor. Pessoas, meu Pai, que vieram muitas vezes enfermas, com dores. Pessoas que vieram, meu Pai, aflitas, meu Deus, com problemas financeiros, familiares. Toca, Pai, toca para libertar, para abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que ora comigo e ouve esta oração, meu Pai, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória, e venha, meu Pai, arrancar da vida dessa pessoa tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Toda cilada, toda armadilha, toda porta fechada, toda opressão, meu Pai. Meu Deus, se essa pessoa entrou aqui hoje com inveja, meu Deus, vítima de inveja, de olho grande, de trabalhos, que seja quebrado agora, que seja arrancado agora, que essa dor seja arrancada, essa enfermidade, este nódulo, este caroço, este mioma, esse mal seja arrancado, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, igreja. Meu Pai, consagra essas mãos agora, unge essas mãos com teu poder e com a tua unção agora, e quando essa pessoa com fé coloca a mão sobre a cabeça, meu Pai, meu Deus, todo mal vai sair agora. Coloque a mão na sua cabeça, meu Deus, vai passando com teu poder agora, de vida em vida, Senhor, de pessoa em pessoa agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo agora todo espírito das trevas, eu repreendo agora todo espírito mal, e eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus. Aonde esse mal estiver escondido, aonde esse mal estiver alojado, solta esta vida agora, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Espírito de dor, de doença, espírito de amarração, espírito de miséria, de fracasso, solta esta vida agora, solta esse corpo agora, em nome do Senhor Jesus. É esse mal que oprime, que deprime, que amarra a vida dessa pessoa, amarra a vida financeira. Essa pessoa dá um passo à frente e 10 atrás. Eu te ordeno, sai daí agora, larga esta vida agora, em nome do Senhor Jesus. Vai embora todo espírito de dor, de doença. E a igreja ora e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Joga tuas mãos e diga: sai, 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 sai e sai, e não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e receba a sua cura, a sua libertação, a restauração, o toque das mãos do Senhor sobre a sua vida. Receba o seu milagre, e o que crê, diga: eu creio, eu recebo agora, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus e glorifica Jesus. Glória a Deus, amém, igreja. Você está abençoado, abençoada. Pode sentar, por gentileza. Abra a Bíblia, sua Bíblia, em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, em nome de Jesus. Êxodo 14, tá? Êxodo capítulo 14. Deus tem algo para falar aos nossos corações. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 14, em nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Êxodo, capítulo de número 14. Glória a Deus. Êxodo 14, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém.
Põe a mão na sua Bíblia. Se não tem, põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 9. Êxodo 14, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim: e perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampando-se junto ao mar, perto de Pinharote, defronte de Baal-Zefon. O que está acontecendo aqui? Deus, quando Ele tirou o povo do Egito das mãos dos inimigos, Deus tirou aquele povo com uma promessa. Diga glória a Deus. Que aquele povo teria a sua vida mudada e a sua vida transformada. E quando o povo saiu do Egito, ou seja, quando o povo começa a ganhar a libertação, a Bíblia diz que os inimigos daquele povo começaram a os perseguirem. Ou seja, eles saíram e os inimigos foram o quê? Atrás deles. Os inimigos foram atrás. Trazendo essa palavra para nós nos dias de hoje, isso muitas das vezes acontece também na nossa vida. Quando você começa a buscar a Deus, você começa a orar, a jejuar, a ler a palavra, a vir para a igreja, você começa a ser dizimista, fiel, direitinho, como diz a palavra, ofertante, começa a fazer as coisas de acordo com a que agrada a quem? A Deus. O que isso vai acontecer? Se você parar para observar, o inimigo, ele vai começar com você uma perseguição. Você vai ver muitas vezes as coisas para todo mundo darem certo com facilidade. Com você, sempre as coisas vai ser um pouco mais o quê? Mais difícil. Aí você diz assim: meu Deus, fulano não vai para a igreja e conseguiu fácil. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou indo pelo mesmo caminho, com as mesmas pessoas, o mesmo projeto, e para mim as coisas estão mais o quê? Difícil. Porque era para ser mais fácil, porque eu estou servindo a Deus, eu estou agradando a Deus, eu estou honrando a Deus. Mas é exatamente por isso. As coisas para nós que servimos a Deus vai dificultar um pouco, muitas das vezes. Primeiro, o inimigo sabe, o diabo sabe que eu e você, nós temos promessas de quem? De Deus. O diabo sabe que nós estamos no caminho da salvação, da vida eterna, de morar no céu, mas ele sabe que aqui na terra nós estamos no caminho da vitória. Você que serve a Deus, você está no caminho da prosperidade, você está no caminho da libertação da sua família, você está no caminho de uma cura que você tem buscado. Você está no caminho certo. E isso, entenda, o inimigo, ele vai te perseguir, porque o inimigo, ele começa a perceber que você está ganhando liberdade. Você está começando a se libertar daquilo que ele te maltratava, daquilo que ele te pisava, daquilo que ele te oprimia. E aí você começa nessa caminhada, nessa jornada, e aí o inimigo começa a travar uma coisa aqui, fechar uma porta ali, dificultar algo lá na frente. Mas se você parar para observar, toda barreira que o diabo tenta colocar diante de você não subsiste. Você rompe a barreira e você consegue o teu objetivo. Você vai lá, rompe um sistema e você consegue.
Nós temos que começar a olhar o lado positivo. Nós servimos a Deus com sinceridade. Tem dificuldade? Tem, mas as dificuldades nunca permanecem de pé. Às vezes você vai lá, não consegue resolver essa semana, na outra semana você consegue resolver. Às vezes você vai aqui, a porta se fechou, você diz, meu Deus. Aí você vai e faz uma oração, quando é no outro dia, a porta vai lá e se abre, tudo se resolve. Ou seja, o inimigo, ele persegue. Mas por que ele persegue? Ele persegue para você parar. Ele persegue para você desistir. O objetivo do inimigo é que você olhe para ele. O objetivo do diabo é que nós olhamos para ele e sentimos medo. Porque se a gente sentir medo, o sentimento de medo vai nos fazer nos entregar aos adversários, nos entregar aos inimigos. Tem hora que você não entende, às vezes você é dizimista fiel, serve a Deus, está fazendo tudo certo, mas as coisas, tem dias que as coisas estão faltando. Tem dia que do nada acontece, quebra uma coisa na sua casa, do nada carro quebra. Aí você diz, meu Deus, essa semana, esse mês, esse período está difícil, as coisas estão travando. Mas você sempre observa que Deus nunca te deixa na mão. Mesmo o inimigo perseguindo, mesmo o inimigo tentando te atrapalhar, mas Deus não te deixa na mão. Deus vai lá, abre a porta de alguma coisa, Deus resolve alguma coisa, Deus te orienta para fazer alguma coisa, você faz, dá certo, porque o inimigo ele tenta, mas ele não tem poder. O segredo é você encarar, é você permanecer. O segredo é você continuar. Aí diz assim, ó, verso 10. Olha o que diz o versículo 10, ó. E chegou o Faraó, os filhos de Israel, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Olha só, os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Eles estavam caminhando, estavam indo seu caminho. Só que quando os filhos de Israel, eles olham para trás, os filhos de Israel representam o povo de quem? Os filhos de Israel olham para trás, e eles começam a ver que os inimigos estão vindo também atrás do quê? Atrás deles. É por isso que a gente não pode olhar para trás. A gente tem que olhar para frente e para o alto. Para frente, para o objetivo, e para o alto é para aquele que vai fazer os objetivos se concretizarem. O problema de muitas pessoas é que a vida é olhando para onde? Você olha para trás, você só vê dificuldade. Você olha para trás, você só vê sofrimento, você só vê o que deu errado, você só vê o que foi prejuízo. Você olha para trás, você só vê portas que se fecharam. Começa a olhar para frente. Como assim, pastor? Começa a olhar a maneira que Deus está trabalhando na sua vida. Começa a olhar para a forma que Deus está agindo no teu caminho. Começa a olhar para o que está na frente. Deus disse, ó, vocês vão sair daqui porque a bênção está lá. Então você tem que olhar em direção da bênção. Você tem que olhar em direção da libertação, em direção da cura. E quando você olha para trás, você está olhando para o vício do familiar, você está olhando para a doença, para a enfermidade. Mas se você olhar para frente, você vai olhar para aquilo que Deus te prometeu. Você vai olhar para aquilo que Deus te prometeu. Então eles cometem um erro, olhar para trás. Quando eles olham para trás, eles começam a ver os inimigos. Pastor, mas se eles não olhassem para trás, os inimigos iam surpreender. Não ia não. Por quê? Porque a Bíblia diz em outro texto que Deus ia com ele de dia em uma coluna de nuvem e de noite em uma coluna de quê? Então Deus estava ali. Então Deus não ia permitir, como não permitiu os inimigos se aproximar.
Deus não ia permitir. Então o problema de muitas pessoas é esse: você não tem que olhar para trás, porque se você olha para trás, você só enxerga dificuldade. Às vezes, vou dar um exemplo para você muito simples. A pessoa entrega a vida para Jesus, aceitou Jesus, aí a pessoa saiu daquela vida errada, de bebedeira, de mentira, de farra, de engano, saiu daquela vida. Aí o que acontece? Os amigos que se diziam amigos e até familiares se afasta daquela pessoa, porque aquela pessoa está servindo a quem? A Deus. Aí a pessoa começa a servir a Deus, e Deus, quando você começa a servir a Ele, Ele permite você passar um tempo no deserto, você passar um tempo só. E aí quando você olha para trás, ou me engano, a pessoa diz assim: quando eu não servia a Deus, eu tinha muita gente ao meu redor, eu tinha muita gente à minha volta, e agora que eu estou servindo a Deus, eu estou só. Quer dizer, a pessoa ela não está vendo na frente, ela está olhando para trás. Por isso que ela está vendo dificuldade, por isso que ela está vendo solidão, porque ela está olhando para onde? Para trás. Se ela olhar para frente, ela vai dizer: não, atrás eu tinha pessoas que me estavam ao meu redor. Hoje eu tenho um Deus, hoje eu tenho os anjos de Deus, eu tenho o Espírito Santo que está comigo. Tudo é para onde você olha. Tudo é a maneira que você está olhando. Tudo é a forma que você está olhando. Hoje nós temos ao Senhor, nós servimos a Deus e Ele está conosco. Então quando eles olharam para trás, a Bíblia diz que eles o quê? Temeram. Temer aqui já foi de medo. Eles tiveram medo dos inimigos. Porque o medo faz você se esquecer da promessa. Guarda essa frase: o medo faz você se esquecer da promessa de Deus. Toda vez que você estiver numa luta, se você deixar o medo entrar no seu coração, você vai esquecer daquilo que Deus falou. Toda vez que você estiver numa batalha e você deixar o medo tomar conta do teu coração, você vai esquecer da promessa que Deus liberou na sua vida. A Bíblia diz que eles olharam para trás e tiveram medo e clamaram ao Senhor. Aí o versículo 11 diz assim, olha o verso 11, o que diz: e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse lá, para que morrêssemos a esse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair da onde? Do Egito. Aí diz: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde, gente? Deserto. Quer dizer, olha que coisa interessante, né? Eles queriam voltar. Eles disseram: Moisés, por que tu nos trouxe para aqui? Tu nos trouxe aqui para a gente morrer nesse deserto? Será que é porque não tinha sepulcro lá no Egito para todo mundo? E a gente veio morrer aqui, nesse deserto? Não, era melhor deixar a gente ficar lá. Deixa a gente logo na mão deles. Eles estão vindo atrás de nós, não vamos nos entregar logo. Não, nós temos que entender a palavra de quem? Você não pode voltar ao passado, você não pode voltar ao sofrimento, ainda que os teus dias passados pareçam ser melhor do que os dias que você está vivendo hoje. Só que nos dias de hoje há uma diferença, porque nos dias de hoje Deus te libertou de muita coisa. Nos dias de hoje Deus te afastou de muita gente que já era para ter te prejudicado. Então você não pode voltar, você tem que continuar. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu não posso voltar para o sofrimento, eu tenho que viver a fé. Diga glória a Deus. É aquilo que a gente ensina. A pessoa vem na igreja, pede uma oração, a oração é feita, foi determinada uma cura ali.
Se você confessa, eu estou doente, você está voltando para o sofrimento. Mas depois da oração, ainda que vocês tenham sentido aquela enfermidade, você tem que declarar sua libertação. Eu estou curado, eu estou curada, eu estou livre, a minha família está abençoada. Isso é você caminhar para frente, isso é você andar para frente. Pastor, mas eu olho para a minha família, eu ainda vejo problema. Eu olho para o meu corpo, eu ainda vejo a doença. Por quê? Porque você recebeu a oração, você fez a campanha, você jejuou, você fez o voto, você fez o propósito, mas continua olhando para trás. Você continua olhando para trás. Você fez tudo certo, só uma coisa, continua olhando o quê? Porque tem gente dentro da igreja que é assim, irmãos. Tem gente dentro da igreja que faz tudo certo, mas continua olhando o quê? Que eu tinha, que eu era, que eu podia. Tem gente que é assim. Tem gente que a gente vai atender que parece que a pessoa tem raiva de Deus. Não é que quando eu não estava na igreja eu era, quando eu não estava na igreja eu tinha, quando eu não estava na igreja eu podia, quando eu não estava na igreja eu fazia, quando eu não estava na igreja era isso, quando eu não estava na igreja era aquilo, quando eu não estava na igreja... Aí eu paro, ouço, eu tinha, eu era, eu podia, eu fazia, eu acontecia. Aí eu faço uma pergunta: e veio para quê? E veio para quê? Ah, não, pastor, eu vim por causa disso aqui. Aí pronto, aí começa a apresentar luta, apresentar dificuldade. Aí eu digo: e lá não estava bom? Porque tem gente que é assim. Tem gente que, não, quando eu não estava na igreja eu era, eu fazia, eu não sei o que. Aí quando ele veio, por quê? Não, eu vim porque eu fiquei doente, o médico desenganou. Ficava lá então, não era bom, não estava bom, ficava lá, não é? Não, a gente recebeu a libertação, temos que nos manter o quê? Livres. Diga glória a Deus. Livres. Nos manter livres. Tem gente que é assim. Diga glória a Deus. Uma vez uma pessoa estava numa cidade, a pessoa chegou, aí se instalou na cidade, aí foi congregar, disse: vou congregar aqui na igreja e tal. Diga amém, irmão, glória a Deus. Aí estava lá congregando, mas todo dia vinha reclamar: pastor, ora aí, porque vim morar aqui, mas aqui é uma cidade pequena, a gente está acostumado em São Paulo, cidade grande, lá a gente tinha plano de saúde, tinha isso, tinha aquilo outro e tal. E aí todo dia reclamação, todo dia uma reclamação. Eu perguntei assim: e veio para quê? Por que não ficou lá? Por que não, a senhora me perdoe, por que a senhora veio? Já que lá a senhora tinha tudo. Não, eu vim porque eu recebi uma direção de Deus. Eu digo: não, de Deus não foi não. Se estava bom lá, Deus não ia te trazer para cá para sofrer. Deus faz ao contrário, Deus nos tira do sofrimento e coloca em lugar melhor. Esse negócio da pessoa ir para o sofrimento, tem gente que vai para o sofrimento e diz assim: não, eu vim para o sofrimento porque foi uma direção de Deus. Não existe. Pastor, mas Deus tirou o povo do Egito e botou o povo no deserto. Sim, no Egito não tinha pão, no deserto tinha pão sem padaria. No Egito não tinha carne, Deus deu para eles carne até sair pelo nariz. E tem mais, e ele só ficou no Egito, aqueles 40 anos, eles ficaram no deserto, ele só ficou no deserto 40 anos, porque era um povo que reclamava, era um povo que murmurava, era um povo que brigava, era um povo que a vida ia olhando para trás. E você já parou para observar que quando você olha para trás você não sai do lugar? Você já deve ter saído preocupado com alguma coisa, e quando você sai andando olhando para trás, o caminho atrasa, porque quando você olha para trás você tem que dar uma parada, para você não bater em alguma coisa. Então quando você fica olhando para trás, você não sai do lugar. Então por isso que eles não saíram do lugar, olhando para trás o tempo todo, que atrás era, que atrás tinha, que atrás podia, que atrás não.
Eu sempre digo uma coisa: Deus tem poder para fazer melhor. Deus tem poder para fazer melhor, para fazer coisas novas. Ainda que você tinha muito atrás, ainda que você tinha muito nos tempos atrás, Deus pode te dar muito mais de Deus está por vir. Está por vir. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Essa é a minha esperança. Eu tenho isso dentro do meu coração. Os tempos que estão por vir vão ser melhores. Vão ser melhores. Já vivemos momentos maravilhosos. Mas o que está por vir vai ser melhor, igreja. Vai ser melhor. Aí diz assim, ele disse, né? Melhor deixar a gente morrer no Egito. Aí diz assim no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 13, perdão. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais o tornarás a ver. Diga glória a Deus. Olha a resposta que Moisés deu ao povo: não o que? Não temas. Quer dizer, não tenha o que? Não tenha medo. Diga glória a Deus. Primeira coisa, Deus falou para eles: ei, tira o medo do coração. Tira o medo do coração. Troca o medo pela fé. Amém? Troca o medo pelo quê? Pela fé. Na frente, o mar vermelho. O mar estava fechado ainda. O mar não tinha sido aberto ainda. Na frente, o mar. Atrás, os egípcios. Atrás, os inimigos. Eles estavam num beco sem o quê? Como é que vai passar pelo mar? Vai morrer todo mundo afogado, com ouro, com bezerro, com criança. Morrer todo mundo afogado. Se voltar, vai cair na mão de quê? Dos inimigos. Moisés disse: aquietai-vos. Tem horas que a gente tem que fazer assim. Tem horas que a nossa força acaba. Sim ou não? Tem horas que a nossa força acaba. E é até bom, sabia, quando acaba? Tem horas que os recursos da medicina acabam. Tem horas que os recursos jurídicos acabam. E se eu fosse você, quando isso acontecesse em alguma situação, eu dava glória a Deus. Porque quando acaba os recursos da terra, você só tem um recurso a recorrer que não falha, que é o de Deus. E às vezes, quando a gente tem recurso na terra, enquanto os recursos da terra não acabam, a gente não para de correr atrás. Enquanto a gente vê recurso, a gente não para de correr o quê? De correr atrás. É a mesma pessoa. Às vezes a pessoa está doente. A pessoa está doente. Mas, enquanto tiver remédio, ela está tomando remédio. 10 miligramas, vai aumentando. Não deu certo não, 20 miligramas, vai 30 miligramas, vai aumentando. O médico vai aumentando e a pessoa vai jogando para dentro. Não está dando resultado não, doutor, vai aumentando. Quando ele vê que não dá mais, ele passa para outro medicamento. Quando não é outro medicamento, ele passa para outro médico e assim. E você já parou que a pessoa vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. E Deus tem hora de lá de cima dizendo, Deus lá de cima olhando, dizendo: eu queria tanto que ela se aquietasse e deixasse eu trabalhar. Eu queria tanto que ela se aquietasse e deixasse eu fazer. Diga glória a Deus. Amém, gente? E às vezes é na vida financeira também, tá? É na vida financeira também. Tem gente que é assim, e não é bom para você não, isso não. Isso é em tudo. Na vida financeira também. Eu vou dar um exemplo de um móvel. Às vezes a pessoa está lá com o móvel, ela já colocou parafuso, já colocou prego, já colocou cola, já remendou com um pedaço de pau, já colocou bloco, já colocou cimento, e o móvel está lá caindo na cabeça dela. Mas enquanto ela vê recurso, ela não para de consertar. Está velho, está acabado, mas se tem recurso eu vou atrás. Se tem recurso,
E Deus está lá de cima dizendo: eu já queria dar uma coisa melhor, já era para mim ter dado uma coisa muito quê? Muito melhor. Mas o nosso problema é esse, que enquanto a pessoa vê um jeito, uma solução, a pessoa está ali armengando. Sim ou não? A pessoa está ali armengando. Esses dias eu estava numa loja de celular e conversando com o menino lá, rapaz lá, até bacana ele. Aí geralmente quando eu vou na rua eu passo lá conversando com ele. Estava conversando com ele, aí chegou uma pessoa e disse: ei, meu celular de novo, deu problema de novo, eu trouxe aqui para tu tentar fazer alguma coisa por ele agora, porque olha, eu gosto tanto dele. Ele olhou e disse assim: a senhora já gastou uns 2 mil nesse celular, né? Ela disse: 2? Já gastei bem uns 5. Eu olhei o celular dela. Se ela disse que gastou bem uns 5, o modelo do celular dela dava para comprar uns 3. Novo, na loja, na caixa. Novo, na loja, na caixa. Ela mesmo falou: já gastei uns 5. Eu estava do lado assim, olhei o modelo. Como eu conheço um pouquinho, eu digo: rapaz, 5 mil dá para comprar 3 novinhos, zerado. Zerado. Desse aí, novinho, zerado. Aí a pessoa fica. Rapaz, disse: ó, senhora, eu vou tentar, viu? Porque aqui já não tem mais nem por onde eu abrir. Ele diz: misericórdia. A gente tem que... Não, hein? Nós temos que aprender a deixar Deus o quê? Agir. Diga glória a Deus. Agir. Isso aqui é libertação. Amém? Deus estava querendo libertar a mulher daquele celular. O devorador estava ali, o diabo estava ali. Ali era o diabo devorando tudo. O diabo estava ali disfarçado. O diabo estava ali na bateria. Em algum lugar ali tinha um capeta ali. Que não é possível. E a gente tem que ter esse cuidado, porque o diabo está lá escondido em alguma coisa, só devorando, só tirando, só arrancando. E a gente está ali: não, é porque eu gosto. É porque eu gosto. É porque eu gosto. Imagine. Tem roupa que a gente gosta mais, né? Sim ou não? Imagine toda vez que largasse, você mandasse remendar com um pedaço diferente. Ia ficar colorido, ia ficar bonito. Toda vez que rasgasse o lugar, você ia mandar a costura aqui. E aí ela dizendo: ó, não dá para juntar mais não, tem que colocar um pedaço. Não, coloca aí. Aí pronto. Ia ficar bonito. Uma roupa, uma blusa de taco. Ó. Moisés disse: ei, aquietai-vos, não temas, aquietai-vos, porque os inimigos que vocês hoje estão vendo não verão mais. Diga glória a Deus. Aí o versículo 14, para encerrar, diz assim: o Senhor pelejará por vós, olha só, e vós o que? Calareis. Diga glória a Deus. Moisés disse: o Senhor vai pelejar. É o Senhor que vai pelejar. E vocês, fica quietinho, porque se vocês for, vocês vão se afundar no mar. Se vocês voltar, vocês vão cair na mão dos inimigos. Então fica quietinho, confia em Deus. Deus vai prover. Amém, gente? Deus vai o quê? Prover. Deus vai prover. Deus quer prover na sua vida. Deus quer te abençoar, te libertar e prover coisas novas na sua vida. Mas Deus só pode prover coisas novas na sua vida quando você soltar a mão. Não vou dizer do velho não, porque uma vez eu falei, a mulher entendeu errado. Quando você soltar a mão do que está velho. Diga glória a Deus. Eu fui falar uma vez do velho. Quando eu falei do velho, a mulher disse: então eu vou largar meu marido. Aí agora quando eu estou pregando eu já mudei, entendeu? Não é?
Entendeu? Tem coisa que você tem que soltar, irmão. Quando você não solta aquilo, fica preso ali, ó, em você, arrancando. Fica preso ali, tirando o que é seu, o que você tem. Então a gente precisa, a libertação, gente, começa em pequenas coisas. Você tem que entender uma coisa: o diabo, ele é astuto. Às vezes o diabo, ele usa pequenas coisas para te envergonhar. Ele usa pequenas coisas para te envergonhar. Como ele não pode com você, ele vai usando coisas assim para te envergonhar, coisas pequenas para te envergonhar. Então nós temos que acreditar na provisão de Deus. Nós temos que acreditar na provisão de Deus, no impossível. Deus é o Deus do impossível. Diga glória a Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus. Coloca isso na tua mente hoje, coloca isso no teu coração hoje. Deus é o Deus do impossível. Você pode estar num beco sem saída, você pode estar vivendo um momento difícil. Deus vai fazer o impossível, mas vai mudar a situação da sua vida. Deus vai fazer o impossível, mas Deus não vai deixar você nessa situação. Mas enquanto você estiver olhando para trás, enquanto você estiver desconfiado de Deus, com medo, esquecer da promessa de quem? De Deus. Não se esquece das promessas de Deus. Deus tem o melhor para a gente. Deus tem o melhor para a gente. Lutas virão, os inimigos vão perseguir, mas nós temos o quê? Promessa. Os inimigos vão perseguir, mas você tem promessa. Você tem promessa. E as promessas de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Pastor, mas vai demorar para as promessas se cumprir. Deus, quando Ele cumpre as promessas, Ele restitui os anos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou repetir: Deus, quando cumpre promessa, restitui anos. Deus restitui os anos. É assim que Deus trabalha. Você acha que Deus vai te abençoar hoje para você morrer amanhã? Não. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Jó, ele morreu fartos de dias. Abraão também. Abraão morreu farto de quê? De dias. Se você olhar, Deus prometeu Isaac a Abraão quando Abraão tinha 75 anos. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100. Mas quando Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos. Como assim, pastor? Como assim? Explica isso aí. Nasceu Isaac, nasceu o filho da promessa, nasceu o filho querido de Abraão. Abraão viu nascer, Abraão criou, viu andar, viu caminhar. Abraão ensinou tudo o que tinha a ensinar, viu desenvolver. Diga glória. Abraão viu tudo. Quando Abraão morreu, Isaac já estava velhinho. Ou seja, quando Deus abençoa a gente, Deus restitui os anos. Então confia nas promessas de quem? Confia nas promessas de Deus. Confia. Não... mas o inimigo está perseguindo, você está olhando para ele. Tem hora que a gente tem que fingir que não está vendo o diabo. Está vendo e fingir que não está, ignorar. O diabo está ali tentando atrapalhar, perturbando, irritando, devorando, e a gente está ali na caminhada, fingindo que não está vendo. Senhor, eu estou vendo, mas eu estou olhando para o Senhor. Eu sei que o Senhor vai dar vitória. Diga glória a Deus. Tem hora que a gente tem que fazer isso. Amém, gente? Tem hora que a gente tem que fazer isso e seguir a nossa vida, e Deus abençoa, Deus honra, o nome do Senhor é glorificado. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Deus falou da forma que Ele queria falar. Eu subi hoje aqui dizendo, ó o pensamento de José. Esse foi o meu pensamento. Eu vou lá, vou fazer o culto, vai ser uma bênção, vou pregar isso aqui. Essa palavra aqui hoje vai dar uns 15 minutos, mas o povo vai sair abençoado. Diga glória a Deus. Deu mais de 20. Amém? Porque não é eu, é Deus.
E se Deus falou aqui, Deus falou alguma coisa aqui com você. De alguma forma Deus falou. Agora é só você deixar Deus agir na sua vida. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor falou ao nosso coração hoje. O Senhor falou muito mais do que o que eu, o homem, o ser humano, eu tinha programado. Porque o Senhor é quem governa, o Senhor é quem guia, o Senhor é quem dirige, meu Pai. A gente pensa algo, o Senhor faz do teu jeito, da tua maneira. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Que essa palavra fique no coração deles, que eles saiam abençoados daqui hoje.